Olá, olá. Senhores, esse vídeo é a continuação dos Mensageiros do Amanhecer. É o 6º capítulo, que tem o título de Desvendando a História. Mas antes, eu não sei porquê, que está me aparecendo vídeos católicos. Quando eu acesso a internet, eu vou com o celular, vou lá para o YouTube, ver os vídeos que me interessam também, aí aparece, né? E eu vi o vídeo, então vou comentar com vocês. Eu vi um vídeo de um padre falando do antigo padre Zezinho, né? Parece que o nome dele, Zezinho. Deixa eu ver. Acho que era Zezinho. Bom, esse padre, ele disse muita coisa certa, mas muita coisa errada também. Quem sou eu para falar isso? Né? Mas é devido aos conhecimentos e ao raciocínio. Ele coloca no vídeo as 10 coisas que nós não devemos ter dentro de casa. Muito bem. Uma das coisas que ele tem toda a razão pois geralmente os rapazes, até as moças, né, gostam de ter uns pôsteres, uns objetos de fantasmagóricos, né, de seres horripilantes, trevosos, coisa horrível. É verdade que isso atrai seres invisíveis das trevas. Então ele conta que o padre Zezinho foi procurado por uma família desse adolescente. Ele não conseguia dormir, ele tinha, enfim, vários problemas, né? Então, ele foi lá na casa dessa família, quando entrou no quarto do rapaz, viu aquilo tudo e disse: tire isso tudo e queime. E o rapaz não estava querendo deixar, mas lá convenceram. Então ele falou o seguinte: após ter queimado tudo, aqueles problemas que o adolescente tinha, passou. Mas foi substituído, né? Substituído pela cruz, substituído por imagem de Cristo, e ele aprendeu a rezar, etc, etc. Então, não teve mais problema. Bom, tudo bem. Deixa eu ver se eu lembro uma outra coisa. São 10 coisas, né? Mas eu não guardei tudo. Nem preciso guardar, mas... Deixa eu ver. Bom, não sei. Bom, então... Ele contou a história de uma professora que tinha muitos cristais em casa. Cristal por tudo que é lado. Eu tenho cristais aqui dentro de casa também. E a vida da professora começou a dar mal. Eu não sei se ele falou que ela até perdeu o emprego, não sei. Andou mal. Então, ele diz que não se deve usar cristais porque não é coisa cristã. É uma coisa que os espíritas, né, usam mais, ou os esotéricos, o ocultismo. Então, ele diz que isso não é cristão. Então, ele atribuiu o que estava acontecendo com essa professora aos cristais que ela tinha dentro de casa. Então, ele mandou esse tal padre, isso aí não é coisa de agora, o homem já nem existe mais. Muito no passado, esse padre Zezinho. Então, ele mandou quebrar e desfazer daquilo. Bom, aí eu pergunto, vocês acreditam nessa? Que era por causa dos cristais? Bom, então vamos lá. Nós já sabemos algumas coisas que não sabíamos, né? Então vamos lá. O cristal,
O cristal pesado, o cristal, ele é fonte de energia. Como é que chama isso aqui é contra a negatividade. Turmalina preta. É ótimo essa pedra. Cheio de poeira, meu cristal. Mesmo assim tá bonito. Como ele tá bonito. Aí não dá para ver, mas ele tá bonito. Cada vez mais bonito. Porque aqui, né, como se fala muita coisa espiritual, puxa, mas só tá empoeirado. Preciso lavar. Sabe como é que lava cristal? Compra água mineral, não gasosa, não pode ser gelada, e coloca 3 vezes a quantidade. Porque aqui, uma água, 2 águas, 3 águas. Dessa altura, e deixa ele de molho. Bota de manhã, pode tirar de noite. Eu geralmente tiro no dia seguinte. Ah, maravilhoso. Nada de botar em lua e sol, isso é tudo bobagem. Bom, para outras coisas, tá? Mas para limpeza mesmo, para conservar, não pode ser água da bica por causa do cloro, do excesso de cloro e do flúor. Bom, voltando à explicação. Então, ele é fonte de energia. Muitos cristais que eu tenho aqui se autotransformaram. Eles mudaram até a cor. Tem uns transparentes, então lá dentro se formou umas cores diferentes, tipo arco-íris. Bom, então o que é que acontece? Tenho este cristal aqui. Ele é fonte de energia. Segurando isso, se eu tiver excesso de energia, ele retira a energia. Mas se eu tiver fraquinha, ele me dá energia. Né? Tanto que existe a meditação pleiadiana com cristais para receber a energia nos chakras, para que os chakras funcionem melhor. E aí o Padreco, né? Padreco, disse que os cristais estavam fazendo isso na pessoa. Epa! O que é isso, né? Ele também é usado em computadores, porque ele transmite e doa, né? Entendeu? Ele doa e transmite. Se ele doa e transmite, por quê? Se eu seguro, estou precisando de energia, ele me dá. Se eu estou com excesso de energia, ele retira. Tá? Então, o Padreco lá, esqueceu de perguntar à professora. Vou repetir. O Padreco esqueceu de perguntar à professora: como estão seus pensamentos? Poxa, agora me lembrei que eu esqueci de uma coisa que é importante. Gente, eu vou lá e volto. Eu já tive alta, mas é uma alta limitada. Eu tenho que botar remédio nos meus olhos e eu esqueci. Tá, já passou até 9. Eu já volto. Vão pensando nisso que eu estou falando.
Estou chegando. Essas vozes que vocês estão ouvindo é lá de fora, viu? É do vizinho, não é daqui não. Porque hoje é domingo de Páscoa. Então deve estar a família reunida aí e ficam falando, tá? Então a pergunta está: o que o padre... É que tem que botar antibiótico, porque depois que faz a cirurgia, tem o risco de inflamar, né? Então, tem que botar o da lágrima e um monte de coisa aí. Bom, então, o que o Padreco esqueceu de perguntar à professora, Padre Zezinho, como estão seus pensamentos? O que é que a senhora pensa? A senhora pensa em Jesus? Não. Você pensa em ganhar mais? É viciosa? Você está pau da vida porque queria achar um outro emprego? Você tem problemas com a família? Discute? Tem discussão aqui dentro? E aí? Se o cristal, ele absorve a nossa energia, o excesso também absorve os pensamentos maus. Poderia estar fazendo mal àqueles cristais, mas porque absorveram maus pensamentos dela. Não é o cristal propriamente que vai fazer mal. Eu me sinto bem quando eu estou perto de cristais. Eu durmo com vários cristais do lado da minha cama, tá? O que é que o cristal tem a ver com as trevas? Não é trevas, é uma coisa linda, né? Quando eu vejo então na internet certos cristais que encontro, que coisa maravilhosa, né? Todos eles emitem e absorvem energia. E não são mais próprios para uma coisa. Eu já curei uma dor na minha coluna, não são todas as dores que se curam, mas eu já curei uma que eu gastava dinheiro lá na fisioterapia e aplicação naquele forno, antigamente era horrível. Eu tenho vértebras, como é que se diz? Não, desidratadas, devido àquele forno que a gente tinha que entrar dentro, ficava só com a cabeça de fora e aquele negócio, toda essa parte da coluna. Não resolvia nada. E um dia, quando eu arrematei uns cristais que os fiscais da rua pegam dos camelôs, eu arrematei aquilo aí num bazar de caridade, que eles doaram para lá. Eu vi um cristal com fios dourados dentro. E, infelizmente, eu quebrei esse cristal. Que pena, ele era pequeno. Mas... Aí eu digo, sei lá, como o ouro tem uma frequência muito alta, antigamente usavam ouro e os reis mandavam fazer coroa de ouro por causa da frequência. Aí eu botei lá, encostei no sofá e botei aqui, deixei lá. A dor foi embora. Se você tem uma parte, por exemplo, vamos dizer que você tem o joelho inflamado, ele não vai curar o teu joelho aí no caso, mas ele vai tirar o excesso de calor que aquela inflamação está fazendo, ou qualquer parte que tenha no corpo, e vai melhorar um pouquinho. Eu uso para fazer isso. Bom, então, os pensamentos certamente estavam gravados ali. Foi absorvendo energia negativa. Então, eu teria que fazer uma limpeza, deixar na água, 1 dia ou 2 dias. E no caso, eu acho que tinha que deixar mais tempo, renovar a água, limpá-los bem. Mas
O que ela tinha que fazer era limpar os pensamentos dela. Agora, o padre mandou, bota lá na parede o Jesus, o crucifixo na cama, bota a imagem de não sei o que, da Nossa Senhora, etc, etc, e reza o credo, reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso, etc. Certo que isso já protege, se a pessoa é negativa, vai melhorar. Bom, outra coisa que ele disse que não devemos ter em casa, eu até ri sobre isso. Arruda, que né, comigo ninguém pode, espalhe seu Jorge. Ele explicou da seguinte maneira: se você coloca essas plantas com a intenção de te proteger, isso não é cristão. Isso é do outro lado, não pode colocar essas coisas. Quem é cristão não pode colocar. Mas se você botar a planta porque gosta da planta, pode colocar. Aí a pessoa, olha só, a pessoa coloca a arruda, tem um pezinho de arruda e coloca, nem pensou em nada, nem para proteger. Aí vem uma visita, mas é uma mulher invejosa, a visita lá da mulher, da dona da casa, e tem um quintal e ela tem a arruda no quintal. E a mulher olha para a arruda e olha para o quintal com aquela inveja, que ela queria ter um quintal como aquele, não tem, ela mora em apartamento. E entra dentro de casa, conversa com a amiga e tal. Aí a amiga vai embora e a mulher diz assim, é melhor regar, né? Porque as plantas estão um sol terrível, vou regar, senão morre. Quando ela olha para a arruda, o que acontece? Murcha. Eu já tive essa experiência com a arruda aqui em casa, eu botava até para me proteger. Então, se o padre sabe que alguém bota o carvão com água, aí é aquele, coitado. Então, ele diz para não botar essas plantas com essa intenção. Deixa eu ver se eu lembro outra coisa. Funciona essas plantas, funciona. Deus fez essas plantas já com esse propósito. Essa. E a arruda é medicinal, hein? Uma vez o guia do médium mandou botar arruda e rosa e sal nas minhas pernas para dar mais energia, né? Medicinal. E veio o padre falar essas coisas. E agora, para me lembrar, são 10 coisas. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Ai. Então, tudo que não for cristão, que eles consideram que não é cristão. Agora, o que é que tem umas coisas boas, né? A Igreja Católica, mas está incompleto. Então a pessoa é católica e diz, não, eu não aceito o passe porque eu sou católica, não. Mas senhora, a assistência está demorando, eu sou médium, eu posso dar um passe, energizar ela para... Não. Aí a pessoa morre antes da... Que é para a pessoa aprender, não deixou o médium com boa vontade de dar um passe, para ela aprender espiritualidade. Deixa aí. Deixa. Foi. Quando a ambulância chegou, já era. Uma vez ofereci uma pessoa que a mãe estava passando mal, não aceitou. Não, nós não somos católicos, apostólicos, romanos. Somos católicos. Então, e outras religiões também não aceitam essas coisas, né? Eu estou tentando aqui me lembrar de outras coisas, são 10 coisas. Meu Deus, só lembrei de 2. Deixa eu ver. Adorar, não se deve... Buda, um senhor que era comerciante, já estou lembrando, industrial, ele tinha imagens de Buda.
Ele não era budista, mas ele colocou um monte de imagens de Buda. Mas a vida dele começou mal, os negócios mal. Aí ele foi lá para o Padre Zezinho, que fazia milagre lá. Aí o Padre Zezinho, quando viu, né, mandou ele quebrar todas as imagens do Buda e jogar no lixo lá. Às vezes, aqueles objetos onde ele comprou, estou lembrando de outro também, pode estar impregnado com energia negativa. Mas aí mandou colocar o crucifixo, mandou o homem rezar e ficou tudo bem. Ele melhorou da vida. Um outro também, comerciante, foi um negócio de macumba que fizeram, acharam sem querer. Então o padre fala magia em geral. Só que o padre não sabe, o padreco lá não sabe, que a magia não é só negativa. Não é magia trevosa, existe a magia das trevas e a magia do bem. Então, para se tirar, o padre não sabe que para se tirar a magia do trevoso, do mago negro, o mago branco tem que fazer a magia para tirar. Então, a Igreja Católica chama tudo, né, de magia negra, e não é assim. Vê como está tudo deturpado? A Igreja Católica deturpa, né? Quer dizer, quanto a certas imagens, não se deve comprar objetos antigos, isso ele tem razão. Objetos antigos, nesses brechós, nessas antiguidades, porque você pode estar trazendo energia ruim para dentro de casa. Que isso aconteceu também com uma pessoa. Ele até fala os lugares, um foi do estado tal, outro era de não sei de onde. Então, tinha comprado lá uns negócios antigos, uns quadros, uns objetos. Aí ele mandou quebrar tudo, estraçalhar tudo e queimar. Aí mandou queimar. Tudo que pudesse ser queimado, ele mandava queimar as coisas. Bom, então eu vou relatar que realmente isso é verdade, hein? Eu fui restauradora de obras de arte, de imagens, de madeira, de gesso e de telas. Então, quando eu morava no outro bairro, o senhor passou lá e disse, lá dos parentes tinha aquelas pinturas de parente antigo, sabe? Daquelas mulheres muito severas, com aquela roupa toda. E o que eu tinha que fazer naquele quadro, que eu estava muito mole, Bom, eu dava sempre certo. Dava certo porque eu tinha uma pessoa que perguntava ao professor lá da Belas Artes e eu fui adquirindo mais conhecimento para restaurar. E eu não conseguia, eu disse, mas que coisa, né? Aí coloquei lá o preparado, novamente umas telas, mas quando eu olhava para aquelas telas, era enorme. Eu levei para casa, eu morava lá, e como eu não tinha uma mesa grande que pudesse colocar, eu colocava sempre os quadros grandes em cima da minha cama. Naquela época eu usava coxa, tudo em cima da coxa. Aí eu saí, fui fazer o que eu tinha que fazer, não sei. Eu acho que eu trabalhava nessa época na banquinha, e era ali que eu fazia propaganda, né, também. Gente, eu não me sentia bem com aqueles quadros. Quando eu cheguei da rua, a minha cama, a coxa da minha cama, estava toda molhada com aquele líquido que eu tinha que... Não é encharcar a tela, é botar suavemente. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, e eu não me sentia bem com aqueles quadros, que eu fui lá, eu telefonei e disse, olha senhor, eu não estou conseguindo, não vai dar para restaurar os seus quadros, não. Perdi trabalho, porque ele ia me dar outros, mas eu não consegui. Por quê? Era como se aqueles quadros dissessem, não mexa.
Está proibida de mexer. Ele fez com que eu não conseguisse. O que eu fazia assim, de olho fechado, vamos dizer assim, nos outros quadros que eu recebi. E teve uma outra que eu realmente não consegui, mas porque a tela já estava esticada demais, eu não consegui. A pessoa ficou desolada, de falar, eu não estou conseguindo. Mas eu queria tanto devolver esse quadro para a pessoa que me deu, você não conseguiu, ela não dá. Talvez eu tivesse que ter outro conhecimento além daquele que dava certo, né? Porque agora tem outras técnicas, né? Mais modernas, né? Eu ainda restaurava a maneira antiga, né? Então, realmente, porque a nossa energia, ela fica impregnada nas coisas. Tanto que você às vezes entra, a pessoa morre. Você entra naquele recinto. Ou você não sente nada, sente bem, não sente nada. Ou você começa a sentir e você acha, a pessoa morreu aqui, não quero, mas não é isso. É que a energia dela está impregnada. Quando tem discussão, as pessoas brigam diariamente. As paredes, cortinas, fica impregnado de um tipo de gosma, você não vê. Por isso, quando você se muda para um outro apartamento, é preciso pintar. Pinta. Se você é espírita, bota um defumador, bota um incenso, reza também, faz alguma coisa. Ou se você é católico, vai lá pegar água benta. Evangélico, então fica lá lendo a Bíblia, porque olha, a coisa é séria, tá? O negócio acontece. Às vezes a pessoa se muda de um lugar para o outro, sempre se deram bem à família e começa uma discussão. Às vezes tem até macumba debaixo do chão que os magos negros colocam. Então foi esse o meu comentário, né? Já que está me aparecendo, eu digo assim, deve ser para eu falar alguma coisa aí pro pessoal, né? Para esclarecer as pessoas, né? Deve ser. Porque eu não sou católica, nem pretendo ser. Então, mas tudo tem um propósito. Então, se tem um propósito, deve ser esse o propósito, né? Que eu vi. E também, né, do meu raciocínio. Raciocinei. Então vamos, deixa eu ver como é que tá. Eu não fiquei 100% não, sabe? Não fiquei 100% não, acho que eu vou precisar de usar óculos, né? Nem sempre dá muito certo. Fiquei enxergando tudo, assim, vamos dizer, bem nítido, assim, brilhante. O azul, eu vi esse azul diferente, agora tem esse aqui que não tá legal também, depois tem que fazer também. Mas dá para eu ler. Eu agora botei o colírio, e o colírio atrapalha um pouco. Então vamos lá. Vamos à leitura dos Mensageiros do Amanhecer, que é o 6º capítulo, e o título é, como é que é mesmo? Desvendando a História. Então vamos lá. Bom, a ativação das 12 fitas de DNA coincide com a ativação, movimento giratório e abertura dos 12 centros de informação, que são os 12 chakras, ou discos de energia etéricos. Então, quando essas fitas de DNA, essas 12 fitas forem ativadas, ela vai te ativar todos os chakras que estão aqui, são 7, e os 5 que estão fora, que vão além do espaço, né? O 8º está mais ou menos assim 1 metro aqui, depois saindo daqui mais adiante tem o 9º. O 9º já está, não sei se é com a galáxia, não guarda as coisas. Ou antes de chegar à galáxia, o outro já tem com o solar, né? O Sol, o trono das 7
encruzilhadas, que é o nosso Sol, o Logos, né? Filho de Deus, um dos filhos de Deus, né? Que é o Sol. E o 12º chakra está em algum lugar. Ninguém sabe. Só quando a gente evoluir, a gente vai saber. Quando evoluir, não aqui. Quando a gente conseguir dimensão, quarta dimensão, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 20ª, 40ª, 50ª, 60ª, dimensão número 500, né? Bom, quando este alinhamento de energia ocorrer, ele atrairá a energia dos 12 corpos celestes do vosso sistema solar. Estes corpos, então, recomeçarão a enviar energia para a Terra. Os corpos celestes são os 12 planetas, né? E tudo está ligado, tudo é um. Estão entendendo? Então, quando ficar tudo ativado, os chakras com as fitas de DNA, 12, aí vai ficar alinhado com os 12 planetas. Que, quando ficar alinhado, então vamos receber aquela energia até dos planetas. E aqui a Terra também. Então, atrairá a energia dos 12 corpos celestes do vosso sistema solar. Estes corpos celestes, então, recomeçarão a enviar energia para a Terra. Ao serem ativados, vão liberar o que guardavam e a Terra pode tornar-se biogeneticamente viva. Existe uma quantidade imensa destes grupos de 12. Os 12 universos giratórios, por exemplo. O movimento giratório dos 12 centros provocará um caos na nossa consciência, porque quando estes 12 centros da energia, principalmente os 5 externos, começarem a ligar-se novamente ao planeta, irá ocorrer uma verdadeira inundação de energias novas. A formação das 12 hélices não significa que, como espécie, se tornarão instantaneamente informados, mas que para impulsionar a espécie humana em direção a uma consciência mais elevada, existe um máximo e um mínimo de mutações necessárias para criar um novo padrão de operações. Essas mutações trarão um nível de frequência novo que afetará cada pessoa individualmente. O processo pode ser comparado ao nascimento de um novo Sol na atmosfera da Terra. Estas 12 hélices não abrangem, obviamente, todas as informações contidas nos filamentos de códigos luminosos. Contudo, a sua formação será suficiente para lhes dar, como espécie, um retrato bem mais amplo da vossa origem. Vocês sabem, pela porção eterna do vosso ser, que fazem parte da família da luz, e como membros da família da luz, sabem quem são. Mas os humanos não sabem quem eles são. Como vocês estão disfarçados de humanos, por vezes podem enganar-se a si mesmos, achando que também desconhecem a vossa identidade. Nós denominamos Biblioteca Viva o planeta Terra, porque todos vocês possuem a imagem do que consiste uma biblioteca. É um lugar onde se guarda e obtém informação.
Todos os lugares são verdadeiras bibliotecas. Cabe a vocês encontrar as informações dentro delas e descobrir como traduzi-las. Gostaríamos que todos começassem a ter essa imagem. Isso vai criar um amor maior pela Terra, uma percepção maior de que nela existe sempre algo com o qual as pessoas podem se relacionar. Ninguém mais irá sentir-se solitário, pois descobrirá que existe vida inteligente desejando comunicar-se com os seres humanos. Quando as 12 hélices estiverem formadas, ligando-os aos 12 centros de informação, a biblioteca será ativada. Os seres humanos foram designados para serem a chave que acessará as informações contidas na biblioteca viva. Existem muitas histórias sobre esse assunto que podemos lhes contar. Há milhões de anos atrás, todas as vidas coexistiam neste planeta, especialmente durante a era dos dinossauros, quando estas enormes bestas operavam como guardiãs do planeta, enquanto determinadas energias construíam e armazenavam os dados aqui. Durante muitos milhões de anos, isso aconteceu. Milhões de anos, dinossauros e o armazenamento dos dados na Terra. Neste exato momento, 12 é o sistema que os conecta a algo em outro lugar. Não é o ritmo natural de vocês, mas através de um acordo grupal, decidiu-se usar a energia dos 12 em diversos sistemas de realidade. É uma fórmula codificada. Muitas coisas que não fazem sentido para a mente lógica o farão para os filamentos de códigos luminosos e para o corpo físico à medida que ele for se tornando mais sensível. O fluxo do planeta foi ajustado para o sistema de 12. Mas certas pessoas irão afirmar que este não é um sistema eficiente, não é um fluxo natural. Na verdade, vocês constituem um sistema de 13. 13. Quantas vezes por ano ocorre a lua cheia? 13. O sistema de 13 vai chegar. Em breve irão abrir-se para ele, porque serão capazes de movimentar-se no tempo. A energia do 13 movimenta-se além da lógica e além do sistema forçado. A família da luz chegou ao planeta para receber energia dos planejadores originais. Esta energia vai criar uma alteração genética. Vai reativar e reagrupar os filamentos de códigos luminosos que irão compor o sistema de 12 hélices. Isto vai possibilitar a ativação do corpo humano e tornar os seres humanos extremamente valiosos, pois estarão em condições de ser usados para acessar os dados que se encontram arquivados na Terra, espalhados por todo lugar, dissimulados em insetos, flores, porcos, no rabo de um burro, nas orelhas de um coelho. Estão entendendo? Nós e os animais. Espera aí.
Me perdi. Vou ficar por aqui. Estão entendendo? Nós somos biblioteca viva, a Terra é biblioteca viva. E tudo que tem na Terra, porque tem os códigos nelas. E quando começa uma vida, quando Deus começa a formar um espírito, ou os extraterrestres também criam, né? Então, tudo tem um código. Vamos lá, ele falou ali, os dados se encontram arquivados na Terra, dissimulados em insetos, em flores, então é preciso ter esses insetos, né? As flores, nos porcos, no rabo de um burro. Então, no rabo de um gato, ali tem um código. Na orelha de um gato tem outro código. Nós somos conhecidas pelos extraterrestres como código X. Vamos supor que eu ou você tem um código assim. 2, uma forma geométrica sagrada, 2, triângulo, Y, 4, uma onda geométrica sagrada. Qual é o código? Aí eu quero saber sobre o código tal, como é que está a evolução desse código tal. Aí ele vê. Ih, parou no tempo. Não vai conseguir ser salvo, né? Como fala o evangélico, não. Vai ter que começar tudo de novo. Vamos recolher esse código, bota aí na lista, vamos recolher, levar na cápsula para levar para o planeta primitivo, porque não dá não. Está muito atrasado ainda. Se não evolui, não vai. Nem fica na Terra. Nem volta para a Terra na quinta dimensão na Terra, porque a quarta vai desaparecer, né? Certo? Para quem não entender o que é um código, que isso tem um código também, o cabelo, né? O cabelo ondulado tem um código, o cabelo liso tem outro código, né? A pestana tem outro código diferente desse, porque a estrutura é diferente. Para quem não entender o que é um código, pessoas que não sabem nada e pegam assim o vídeo sem querer, mas não tem, né? Não tem base, né? Então vamos lá. O engenheiro, quando faz uma planta, ele tem que ter uma base, vamos chamar de código. Então ele quer fazer um apartamento com 2 quartos, uma sala, banheiro, cozinha. Então o engenheiro fez um código aqui, fez o código do apartamento. Ele fez uma entrada, que dá aqui uma outra entrada para o quarto, aqui outro quarto, aqui a cozinha, tudo aqui nesse corredor, né? A sala, outro quarto. E pode ainda acrescentar uma varanda aqui. Varanda é uma sala, geralmente. Uma varanda. Ele vai botar lá uns sinais e tal, né? O médico receita um remédio. Mas ele abrevia. Dizer assim, por dia, ele não escreve por dia. Ele acha que não precisa escrever por dia, então ele escreve da seguinte maneira. Isso pode-se dizer que é um
2 vezes por dia. Escreve assim. Aí você tem que adivinhar, né? Mas ele já falou para você, então é fácil de... né? Pode-se chamar o H2O o código da água. H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Certo? Bom, tá explicado, né? Acho que tá bom. Então, só que o nosso código é um código do ser humano, desse espírito, do verdadeiro corpo da gente, certo? E não é, esse código que eu estou falando não tem a ver com o código do cabelo, nem isso, né? Pode ser até que seja um somatório, mas a gente tem uma denominação lá para os extraterrestres. Código X, código tal. O vizinho aqui tem outro código. O meu gato tem outro código. A Terra tem um código dela também. E com esse código, o meu código agora é terminar esse vídeo e para a próxima eu vou continuar o 6º capítulo. Vai aos pouquinhos, né? Fica melhor, né? Fica melhor aos pouquinhos. Dá tempo de vocês raciocinarem, aí vocês veem o vídeo novamente para entender, porque é necessário ler mais de uma vez, né? Então, tudo de bom para vocês, paz e luz. Hoje é dia de Páscoa. Vamos pensar em Jesus, né? Então, até o próximo vídeo. Paz e luz.